Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Voltei com a história da vida dos santos, tá? E hoje eu trouxe mais uma história pra vocês. E eu tô aqui com a minha colinha, tá bom? Gente, eu peço desculpa também pela iluminação, gente. Já é 4 horas da tarde. Eu já tive que fazer algumas coisas. E tá chovendo muito aqui na minha cidade. Então, tecnicamente fica mais escuro, tá? Mas eu vou até pegar a lanterna pra ver se fica melhor, gente, a iluminação, tá? Até melhorou um pouco. Vamos lá, gente. André Calcioli de Espello. Eu não sei se é assim que fala, não. Espero que seja assim. Ele foi um sacerdote e discípulo de São Francisco de Assis. Ele nasceu em Spello, né, Umbria, em 1194. Em 1223, ele conhece São Francisco de Assis e ele começa a seguir, né, São Francisco, por isso que é um dos seus discípulos, e ali ele já entra, né, entre os primeiros frades menores. Então ele vai ser um franciscano, né, da primeira sacerdote da primeira ordem. Ele gostava muito do carisma franciscano, especialmente, né, a pobreza de São Francisco, o desapego que ele teve com as coisas, com os bens materiais. Então ele se espelhava muito em São Francisco, né? E essa parte da pobreza e tudo mais era algo que ele gostava bastante. Então, por ser pobre, viver pobre e desapegado de tudo, ele também foi passar um tempo como eremita, né? Não é eremitário, é eremitério, gente. Eu não sei falar esses nomes estranhos, não, gente. E lá, né, as horas vagas, né? Não tinha muitas horas vagas, né? Porque tinha algumas atividades também no convento, mas o tempo que ele passava livre, né? Ele ia como se fosse para uma caverna, gente. Ele passava lá as horas livres dele fazendo penitência e muitas orações, tá? E aí ele saía, né, pro convento para fazer as atividades de sacerdote e voltava, né, para essa caverna. E um dia, gente, o próprio Jesus apareceu para ele em forma de menino, né, o menino Jesus, e eles começaram a conversar e tudo mais. E durante essa visão, né, tudo isso, toda essa questão mística, né, o sino bateu, né, porque os freizinhos e as religiosas também, elas têm a sineta, né, o sino que bate na hora das orações, né. Então ele pediu licença pro menino Jesus, que estava na hora dele rezar, e aí ele foi rezar. E quando ele voltou, né, a visão continuou. Jesus estava ali, né, esperando ele, e Jesus falou para ele que era muito bom, né, ele continuar sendo obediente, né, ter a obediência, que é um dos votos, né, que se faz, pobreza, obediência e castidade. Então ele teve que sair, né? Gente, olha que lindo. Ele já estava ali naquela visão, já estava conversando com Jesus, né? Mas ele teve que sair junto com os outros freizinhos para fazer a oração comunitária, né? Olha só a humildade, a simplicidade, né, gente, desse santo. Deixa eu ver, gente. Em 1248, né, ele vai para Santo André, que é uma cidade, gente. E lá, gente, ele exerce, né, o cargo de diretor espiritual das Clarissas, né? As Clarissas são a segunda ordem de São Francisco de Assis, que ele fundou junto com Santa Clara. Então ele foi para lá para ser o diretor espiritual, né, das Clarissas. E lá, gente, nessa cidade, ele realiza milagre ainda em vida, né? Tava uma grande seca naquela região, e depois que ele rezou pediu muito, né? No momento que ele estava ali rezando, pedindo, começou a chover. E cessou, né, toda aquela seca. E, gente, essas aparições que ele tinha com o menino Jesus, né, eram um pouco frequentes. E um dia o menino Jesus apareceu para ele e disse que logo ia levar ele, né?
E isso foi no dia... A morte dele, né, aconteceu no dia 3 de junho de 1254. Então é isso, gente. André Calcioli, ele foi um sacerdote e discípulo de São Francisco de Assis. Imitou São Francisco de Assis em todas as virtudes, principalmente na pobreza, na humildade. Passava horas em oração, jejum, penitência, tinha visões, né? Isso é um resumo da vida dele, de mais um santo franciscano. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? O Papa Clemente XII, no dia 25 de julho de 1738, aprovou o seu culto. André Calcioli, gente, não sei falar esse nome não, rogai por nós, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, gente, de compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Que alguém se interesse em conhecer sobre a vida dos santos. Bebam água, comam cuscuz e sejam pessoas boas. A gente se vê amanhã. Um cheiro e paz e bem.